Então vamos lá. Primeira pergunta que eu vou estar respondendo aqui, daquilo que vocês me perguntaram durante a semana na enquete que eu fiz, é a pergunta da Letícia Aquino, tá bom? Acho que a Letícia está até aí, se não me falha a memória, já falei com ela aqui. Letícia Aquino me pediu dicas essenciais para quem está começando na carreira. Letícia, olha só, eu sempre falo para as minhas alunas lá do treinamento Cerimonialistas de Sucesso que algumas coisas são bem importantes para quem está começando na profissão. Primeira coisa, a gente tem que pensar no tripé, tá bom? De sucesso de todo profissional. E eu sempre falo nos meus workshops, nas minhas lives, no treinamento, que para mim eu enxergo um tripé de sucesso da carreira de um profissional, que é conhecimento amplo, profundo de tudo aquilo que envolve planejamento, coordenação, controle e execução de eventos, tá bom? Conhecimento de mídias sociais, marketing digital e uma oferta irresistível. Então, primeira coisa, conhecimento amplo. Então, uma dica essencial, não se lance no mercado de eventos sem conhecer características, minúcias, detalhes, tudo sobre esse setor de eventos que você está aí pretendendo trabalhar, que você está começando, tá bom? Eu não sei, na verdade, se você é ou não aluna do treinamento Cerimonialista de Sucesso, que é um treinamento online que nós preparamos aí para assessoria de casamento, que é considerado o treinamento mais completo do Brasil em se tratando de assessoria de casamento, justamente porque a gente aborda tudo sobre casamento, porque é a preocupação que a gente tem de preparar adequadamente as pessoas que pretendem ingressar neste mercado, ou até mesmo que já pertencem ao mercado, mas que querem fazer uma reciclagem, que querem aprender a gerar autoridade, a gerar aí um domínio na profissão, a gerar um reconhecimento e assim poder cobrar um valor justo pelo trabalho que executa. Então, são assuntos que a gente aborda dentro do treinamento Cerimonialista de Sucesso. Então, a primeira coisa básica, né, que a gente considera é a capacitação, o conhecimento amplo, profundo de tudo que envolve, tá bom? Porque é muito sério. Muitas pessoas, às vezes, veem, né, uma pessoa trabalhando no evento e acha legal e acha bacana porque é bonito o casamento, e aí vê as assistentes recepcionando convidados, recebendo presente, ajudando a organizar uma fotografia, né, ajudando a organizar ali na pista de dança, entrada, e imagina que a organização de evento seja isso aí, é a cerejinha do bolo no final que você preparou o bolo todo, tá bom? É a cerejinha do sorvete. O que está por trás disso, a construção do evento, toda a elaboração do evento, toda a construção de tudo que vai acontecer com todos os fornecedores é muito maior. Então, o conhecimento, o preparo, tá certo? A profissionalização, ela é muito importante. Então, primeira coisa é essa. Segunda coisa é ética na profissão, tá bom? Se colocar no lugar dos outros, se colocar no lugar do fornecedor, tá sempre numa posição colaborativa, junto com os fornecedores. A assessora, ela tem a função de unir todas as partes. Então, nós temos uma função colaborativa, uma função de facilitadora entre todas as partes, mas também gestora de todos os contratos, e por conta disso, nós vamos ter aí que ter algumas ações de meio que de fiscalização, de olhar cumprimento de contratos, tá bom? Mas isso é uma coisa bem tranquila a ser feita, com respeito, com responsabilidade, com seriedade. Quando a gente tem fornecedores que pretendem agir de forma correta, você não tem dificuldades no mercado, tá bom? Então, essa postura ética profissional, nós não somos, a assessora, ela não é melhor, ela não é superior, mas ela é alguém que facilita o diálogo entre todo mundo. Então, muita ética, muita postura de colaboração, tá bom? Conhecer o seu mercado, buscar conhecer. Se você não conhece o mercado, existem várias formas de você procurar conhecer o mercado. Hoje a gente tem redes sociais, nós temos feiras, nós temos eventos para noivas onde você pode ir, tá conhecendo pessoalmente alguns fornecedores, até agendando visitas presenciais para se apresentar, conhecer o produto, sempre solicitando degustação paga, tá bom? Agenda para ir lá e pergunta qual é o valor da degustação, seja do doce, seja do bolo, ou vá conhecer foto, filmagem, enfim, vá conhecer profissionais, vá se apresentar,
mostre do seu trabalho e se interesse pelo trabalho da pessoa, porque aí você também vai entender como que funciona o teu mercado naquele segmento, enfim. Então, essa é uma ótima forma de começar a se apresentar, a conhecer, participando de eventos, fazendo parcerias com profissionais que estão no mesmo nível que você, talvez até um pouco mais de tempo no mercado, pode ser, mas vá fazer parte, divida espaços em estandes de feiras e também através das redes sociais. A rede social hoje eu sempre falo que aquilo que antigamente nós levávamos 10 anos, 15 anos para construir, hoje tem pessoas que estão construindo isso com 1 ano, 2 anos, 3 anos. Claro, lembrando sempre que não adianta um excelente marketing, um excelente trabalho de redes sociais se você não tem uma estrutura de conhecimento, de organização, de planejamento, tá bom? Porque senão você vende evento e não consegue fazer evento, tá bom? Então, não consegue fazer de uma forma organizada. Então, essas são algumas dicas para quem está aí começando no mundo dos eventos. Se organize, busque, se você não tem treinamento ainda. Michele Caldeiras acabou de chegar aqui, Ângelo Dreams. Um beijo, Michele, que saudade de você, querida. Então, gente, às vezes eu vou falando aqui quem eu vou vendo. Vocês me perdoem se eu não cumprimento todo mundo, mas é porque às vezes não é possível, tá? Numas lives eu vejo umas pessoas, em outras eu vejo outras, eu não consigo ver todo mundo que passa pela minha timeline. Por exemplo, agora a Tauana acabou de entrar, minha querida amiga, aluna, parceira Tauana Coelho. Um beijo para você também, viu? Um beijo grande. Então, eu não sei se você já fez um treinamento ou não, mas enfim, é importante que você tenha esse conhecimento, tá? Essa base, não se aventure. Se você está começando agora, um ótimo momento para você fazer uma pesquisa de tudo quanto é tipo de planilhas, de checklists, de controles que existem e que você pode utilizar. Faz isso muito organizado, cria aí uma estratégia, tá bom? De se organizar para que à medida que você for tendo clientes, você tenha um passo a passo, você tenha um roteiro para que você não se perca. Você mesma, dentro da sua assessoria, você tenha um checklist para você, não é só o checklist da noiva, é o seu checklist daquilo que você tem que fazer, daquilo que você tem que munir aquela noiva de informação, de conteúdo, a que tempo, a que momento. Hoje existem, né, plataformas, sites, enfim, para até facilitar isso para a assessora, mas nem todo mundo utiliza, mas você tem como fazer isso através de documentos e de organização sua. Então, se organize, se prepare para que você possa estar prestando o melhor serviço, a melhor assessoria possível e assim crescer gradativamente dentro do mercado de eventos, tá bom? Então, essas aí são algumas das dicas que eu gostaria de dar para vocês, tá? Que estão começando. Paty, sobre pajens e damas, tem um número de quantos? Lucimara acabou de perguntar. Vou aproveitar para responder a Lucimara, mas vou dar prioridade para a minha listinha que está aqui, tá bom? Porque foram as pessoas que me responderam, durante a semana, tá bom? Então, eu vou pedir que vocês segurem um pouquinho as perguntas aqui agora, tá bom? Na live, porque eu tenho um monte de perguntas de pessoas que participaram da enquete que eu fiz semana passada. E aí eu tenho as respostas para elas aqui, tá? E eu acho que nem vai dar para todo mundo. Mas segurem as perguntas, porque essa semana vou fazer enquete novamente. Qualquer coisa, se não der tempo hoje, você responde a minha enquete. Para isso você tem que me acompanhar, tem que olhar os meus stories, né? Então, se você não está ainda me seguindo no Instagram, faça isso para que você possa acompanhar e receber as respostas aí, tá bom? Então, vamos lá. Ela acabou de perguntar aqui para mim, quantidade. Não existe uma quantidade definida, não existe um número que, tipo assim, mais do que isso é proibido, a menos que a igreja defina isso. Então, uma das coisas que eu sempre falo para as minhas alunas lá do treinamento cerimonialistas de sucesso é
que você tem que uma das suas tarefas é ir às igrejas, conhecer as regras da igreja. Se você ainda não conhece uma determinada igreja que você vai trabalhar, que a noiva, ao fechar o contrato, você identificou que é uma igreja que você não conhece, vá até aquela igreja, procure as informações, porque tem igrejas que limitam, sim, tanto a quantidade de padrinhos quanto a quantidade de crianças a entrar no cortejo, por uma questão de organização, porque os casamentos começaram a ficar muito longos, começaram a demorar muito, começaram a atrasar muito. Tem igrejas que têm 3 casamentos num dia só e eles começaram a limitar algumas coisas. Então, se informe na igreja. Mas se a igreja não limitar isso, você não terá esse limitante. Então, o que vale é o bom senso, tá? Aquilo que você vai conversar com a sua noiva para entender qual é a idade dessas crianças. Quanto mais novinhas as crianças, crianças de 2, 3, 4 anos, são crianças que você não tem um controle tão grande sobre as ações e reações dela. São crianças que podem entrar lindas, maravilhosas, pode chorar e não querer entrar, pode sair correndo, enfim, tudo pode acontecer. Quanto mais crianças nessa idade, mais complicado se torna, tá bom? Então, o ideal é que tenham menos crianças nessa idade, intercalado com crianças um pouquinho maiores, que se necessário for, dá a mãozinha para os menores e entra. Então, esse é o bom senso. Mas eu acho que o número de 2 a 6, eu acho que é bacana. Mais do que isso, não é que seja proibido. Tem noivas que fazem, tem noivas que fazem. É bonito, fica lindo. Criança é sempre lindo, né, gente? Mas criança demais pode complicar, tá bom? Então, eu julgo, eu gosto muito de 2 a 4, tá bom? Entre 2 e 4 crianças eu gosto muito. Mas eu acho que até 6 dá para conduzir mais que isso, eu acho muito. Pessoalmente, eu acho muito, tá bom? Mas aí vai do bom senso de cada um, tá bom? De administrar isso daí. Então, vamos lá. Mais uma pergunta que eu tenho aqui é da Solange, minha querida amiga Solange. Como trabalhar com o valor do cliente e elaborar uma proposta que caiba dentro desse budget? Deixa eu ver se eu entendi bem a sua pergunta. Bom, dentro de um processo de atendimento do cliente, a gente vai trabalhar com o budget dele a partir do momento que ele já assinou um contrato comigo, tá certo? Até aí tudo bem? Estamos juntas? Porque quando um cliente me solicita um orçamento, eu apresento a minha proposta de acordo com aquele briefing que a gente fez, que você já conhece, as perguntas que a gente faz, para entender o perfil daquele cliente, para entender o que ele quer, o que ele deseja, o que se adequa para a gente poder apresentar uma proposta, né, de acordo com as suas necessidades. Então, tá, o cliente fechou comigo e dentro desta pergunta, dentro desse briefing, as respostas que eles vão dando já vão nos sinalizando para o estilo do que o cliente quer, e não só o estilo, mas o nível de investimento que esse cliente quer fazer. Tá bom? Porque geralmente o cliente fecha com você aquele cliente que, via de regra, vai investir um valor coerente com a sua assessoria, tá? Só para você ter uma ideia do que eu estou falando. Via de regra, uma pessoa que vai investir, 20 mil, 30 mil no casamento, ele não vai contratar uma assessoria de 6, 7, 8 mil. Às vezes, essa pessoa nem contrata uma assessoria. Quem contrata uma assessoria de 6, 7, 8, 9, 10 mil é uma pessoa que vai investir pelo menos 80, 100, 120 mil reais daí para cima, tá certo? Daí para cima. Então, e aí o teto, o céu é o limite, né? Eu quero dizer o que com isso? Que, via de regra, o cliente investe proporcional à assessoria que ele está contratando. Então, como fazer isso? O cliente fechou comigo, ok. A partir disso, a gente vai ter aquela conversa, né, de que se ele quer estar passando para mim o budget, quanto que ele pretende investir, para a gente criar uma planilha. Tem clientes que falam assim, não precisa, já tem aquele padrão, né, que vai trabalhar, é só você ir trabalhando, indicando, ele mesmo vai controlando. Outros querem que você faça a planilha financeira. Então, falou o valor, é pegar aquela planilha que a gente tem lá dentro do treinamento, Ser um Sucesso, que é a planilha de custos de um evento, tá? E com características daquilo que ele passou para mim. Ou seja, quantos convidados ele vai ter,
tá certo? Porque muitas coisas, a maioria das coisas, não tudo, mas muitas coisas são proporcionais ao número de convidados. Então, dentro daquela planilha de cálculo, de controle de um evento, de custo de um evento, eu pego aquela planilha, Solange, e vou lá e pego e mensuro de acordo com aquilo que ele me diz, com o perfil daquele cliente. Eu vou entender como é que é o cliente. Então, esse cliente vai pagar um buffet de 200, porque de acordo com o valor que ele vai investir, eu já até sei, a gente vai pegando esse feeling com o tempo. Se ele vai investir num buffet, sei lá, de R$ 200 por pessoa, de 160 por pessoa, de 140 por pessoa, de 120, de 100, entende? Porque aí você vai ter que colocar esse valor dele distribuído nos itens. E aí, claro, que de acordo com o valor que ele vai investir, pode ser que ele tenha de tudo no casamento dele, como pode ser que ele tenha as coisas mais importantes e nem tudo ele coloque. Tem cliente que vai ter um buffet excelente, uma música excelente, uma decoração ok, né? Vai ter uma boa bebida, mas não vai colocar bar de drinks, por exemplo, porque a verba dele não dá para isso. Mas os outros itens que ele vai fazer bem feito. Então, é uma questão de ver a verba que ele tem, o número de convidados que ele pretende e realmente fazer um cálculo para aquele número de convidados. Por quê? Porque você sabe que para 200 convidados, você tem aí pelo menos 1.200 doces para regiões que calculam 6 doces por pessoa, né? A 1.400, 7, entendeu? Você já sabe quanto de espumante, que é uma garrafa para 3 convidados aproximadamente, o uísque, que é uma garrafa para 10, se é que ele vai ter esses itens, tá certo? Uma decoração de igreja, dependendo da igreja que vai casar, só pode colocar 2 arranjos no altar, quanto que custa mais ou menos isso? Ah, é R$ 1.000, é 1.500, é 800. Então, é realmente criar uma planilha, tá bom? Tem pessoas que trabalham com percentuais. Eu não gosto muito de trabalhar com percentuais. Eu gosto de entender o perfil do meu cliente, o que ele quer e compor uma planilha a partir disso, tá bom? Porque a gente vai definindo. Por quê? Porque eu não gosto de colocar percentual. Porque você tem ali fotografia que pode custar 5, que pode custar 10, que pode custar 15. Isso vai depender do quão aquele item é mais relevante para o cliente, tá certo? Como eu falei, existe buffet de 50, de 80, de 100, de 120, 150, de R$ 200 por pessoa. Vai depender de quanto ele tem para investir, o quanto aquele item é importante para eles. Eu já até comentei outras vezes que eu já tive cliente, por exemplo, que fotografia era um item tão importante, mas tão importante para ela, que ela investiu um valor superior ao que outras noivas com o mesmo orçamento que ela tinha investiria, porque era um item muito importante. Ela, inclusive, na época, não fechou, não contratou filmagem, o que eu não aconselho ninguém, tá bom? Hoje eu super aconselho ter a filmagem também. Então, tudo vai depender do quanto o cliente quer investir. Quando você tem um cliente, um público que já contrata o melhor buffet da cidade, que contrata os melhores doces, as melhores mesas de digestivos, que tem sempre uma decoração dentro daquele patamar de X a X, às vezes foge um pouco porque quer investir um pouco mais, então acaba acontecendo aquele evento mais caro, né, digamos assim, com maiores investimentos, mas sempre tem aquele padrão ali. Fica mais fácil, né, de você trabalhar, mas você vai construindo isso com o tempo, tá bom, Solange? Qual é o seu público, com quem você vai trabalhar, para você já ir definindo aqueles parâmetros. Mas, de toda forma, criar aquela planilha, porque existem os elementos básicos, né? Por exemplo, papelaria personalizada. A pessoa tem que ter o convite é básico, mas o kit toalete é se ela puder, não é obrigatório. As minhas clientes colocam, mas alguém vai deixar de casar se não tiver kit toalete? Não, né? As lágrimas de alegria, que são os lencinhos personalizados. É uma coisa que a maioria das minhas clientes coloca? É uma coisa que a maioria delas coloca. Mas se não fizer, deixa de casar? Não. Então, são coisas que a gente vai partindo do essencial. Dentro dessa parte de papelaria, o convite é o essencial. Os demais são os detalhes, que são lindos. Mas se a pessoa não pode investir, ela não vai investir. Né? Dentro do serviço de buffet, a comida de boa qualidade, um bom serviço, para mim, ao meu ver, é essencial. Ter as bebidas na quantidade certa é essencial. Mas se eu tenho a cerveja, os refrigerantes, suco, chopp,
espumante, uísque, o bar de drinks pode ou não ter, mas para outras pessoas isso é essencial. Entende? Então você tem que ir puxando o essencial de cada coisa. Ah, uma lembrança no casamento. Via de regra é básico. Tipo, um bem casado. Mas não, uma noiva vai querer colocar um bem casado, vai querer colocar um potinho de cristal, né? Um souvenir com umas amêndoas dentro. Isso é um algo a mais, que faz quem pode, não é obrigatório. Você entende? Então vai pegando os itens essenciais, o chinelinho da pista de dança é maravilhoso. Se couber no orçamento da noiva. Se não cabe, ela casa sem um chinelinho. Então a gente pega os itens essenciais, né? Por isso é importante conhecer os fornecedores. Isso aí, amore. Por isso que é importante, quando a pessoa vai começar a trabalhar, como eu comentei lá dentro do treinamento, você começar a visitar fornecedores e até mesmo ir a casas, espaços de festa, que você imagina que são, ou que você vai trabalhar, ou que é o seu alvo trabalhar. Principalmente nos dias de evento, se você puder ir ver arrumado, naquele horário de 5 horas, 6 horas, procurar saber, que aí você vai, conhece o espaço, vê ele decorado, observa quantas mesas coube, né? Quantas cadeiras por mesa, quantas pessoas coube ali confortavelmente. Aí você pode perguntar o que pertence àquela casa, o que foi levado de fora, quem foram os fornecedores, quem são os fornecedores que mais tem isso. Costuma ter as doceiras, o cake design, que é uma pessoa de bolo, né? Então, você tem aquelas pessoas que geralmente atendem naquelas festas, naquele local. Você pode pegar a lista, procurar quem são nas redes sociais, para poder ver o nível de serviço, ver aonde moram, aonde tem o ateliê, marcar uma visita, fazer um orçamento, para você ter essa noção. Vai ficar muito difícil começar a trabalhar no mercado sem ter uma noção de quanto custa um cento de doces. Não é verdade? Você já sabe que são 6 doces, 7, 8 por pessoa. Mas quanto que é o cento de doce? Qual é a variação, né? Qual é a média dos doces que mais se consome? Quanto custa, em média, uma maquete, que é aquele bolo cenográfico, né? O fake. Cada mercado, cada região do Brasil chama de uma forma, né? Quanto que custa com 4 andares, 5, 3, de acordo com o seu mercado? O que mais usa? Como eu já comentei com vocês, aqui na minha região, 5 andares é o mínimo que a maioria das festas utiliza. Aqui as noivas gostam de 5, 6, né? Agora até que diminuiu um pouco. Aqui o pessoal usava 7, 8 andares, né? De bolo. Era alto mesmo. Elas adoram bolos grandes aqui. E aí, qual é a média? Quanto que custa? É interessante você ter essa noção. Que uma maquete vai custar em média R$800, R$1.000, R$1.200. Essa média de entre isso e entre aquilo. Quanto que custa o bolo que vai ser servido, que é o bolo de corte, que é o bolo para ser servido, que é aquele bolo que vai para a cozinha, né? Vai ser colocado várias tortinhas na mesa, numa mesa para serem, tipo, numa mesa de cafeteria, tipo uma patisserie, vai ser montada na festa para o garçom cortar e servir, ou vai ser um bolo que vai ser levado para dentro da cozinha? Quanto custa esse bolo para X convidados, né? Então, como o bolo a gente fala lá dentro do treinamento, mas saber que uma fatia de bolo de corte custa 7, 8, 10 reais por pessoa, né? E saber calcular isso é importante, porque você tem uma ideia, para 200 convidados, tem bebida alcoólica, a gente compra bolo para metade das pessoas, para 100, uma fatia custa de 7 a 10, custa de 700 a R$1.000. Bolo de corte para uma festa de 200 pessoas, por exemplo. Rapidinho, quando você tem experiência, você faz rapidamente. De cabeça eu vou fazendo rapidamente uma planilha dessa, né? Então você já pode até deixar pré-montada, sabe? Você pode fazer uma planilha para 100, para 150, para 200, e quem é habilidoso com planilhas do Excel, você pode criar formulazinhas, né? De tipo, só mudar tipo assim, você só coloca o número de convidados que ela já multiplica X doces por pessoa, X fatias por pessoa, e você só coloca os valores e a planilhazinha vai e calcula para você. Quem é mais habilidoso com a planilha de Excel? Quem não é, faz item por item cada vez que tiver, mas é até você pegar experiência. Com o passar do tempo, você fala assim, uma pessoa vem, quanto que custa uma festa mais ou menos para 150 convidados neste padrão assim, 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 você vai falar, vai custar 150 mil, entendeu? Vai custar 200 mil, pelo menos, vai custar 300 mil, depende, né, do público, do cliente, tá bom?
Então, é montando essa planilha mesmo, conhecendo valores, você precisa saber quanto que custa em média o álbum de fotografia, quanto que custa em média as filmagens com pré-wedding, né? Uma filmagem extra casamento, tá? Ou um pré-wedding ou um pós-wedding, tá bom? Mais um álbum ou sem álbum. Você tem que ter essa noção de mercado, né? A maioria dos fotógrafos estão cobrando, sei lá, um exemplo, de 6 a 8 mil com álbum, sem álbum, sabe? Só para você ter essa noção. Então, é muito importante você ter este público, esse mercado que você pretende atender e ter uma noção, visitar as casas, tá bom, minha querida? Porque vai ser a forma de você conseguir trabalhar isso daí. E sempre contando comigo. Minhas alunas do treinamento sabem disso, que mesmo que já tenha passado aquele 1 ano, né, do treinamento, a hora que precisar, manda um WhatsApp para mim, que vocês têm meu telefone, e aí a gente vai estar sempre colaborando, viu, Solange? O seu primeiro evento aí, amiga, fala que a gente vai caminhando juntas, tá bom? Então, já foi mais uma pergunta aí. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. A Cristiane Ferreiro, eu acho que foi isso, me perguntou como cobrar por cada serviço. Cristiane, olha, esse é um assunto que realmente ele é tão... Imagina, por nada. É um prazer, tá? Responder a vocês. Um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço vocês estarem comigo sempre. Cristiane, esse é um assunto tão vasto, tão grande, tão complexo. Complexo sim, porque é um cálculo que tem que ser feito levando em consideração custos anuais, custos esporádicos, custos mensais, custos específicos do evento, tá? Que eu criei, só para você ter uma ideia, um treinamento específico para isso, chamado Como Calcular o Valor da Sua Assessoria, tá certo? Você acha, esse curso tem um valor muito, muito baixo, muito barato. Todo mundo pode fazer esse curso, não tem quem não possa fazer, tá bom? Ele custa menos de R$100, para vocês terem uma ideia, tá? E na minha plataforma você adquire esse treinamento, você paga em até 12 vezes, e nesse treinamento eu falo por 3 horas ou mais, tá bom? E eu ainda entrego a minha planilha de cálculo de assessoria, como que eu cheguei aos valores de assessoria que eu trabalho, tá bom? Então tem 2 planilhas super completas, super trabalhadas, entendeu? Tanto de assessoria completa como assessoria final, tá bom? E aí fica meio assim impossível. Eu espero que você compreenda que eu não tenho como falar isso para você aqui. Tá bom? Aí, a Solange já está falando aqui, treinamento que vale demais a pena. Então, como que você faz para poder fazer o treinamento, como calcular o valor da sua assessoria? É só você digitar aí na internet, tá? Você tem 2 formas fáceis, que www.cerimonialistas, no plural, cerimonialistas de sucesso, .com.br. Você abre uma página que é o meu site, tem uma aba escrita assim, meus cursos. Quando você clicar na aba meus cursos, vai abrir uma página que tem lá o treinamento Cerimônia de Sucesso, que é o treinamento mais completo que eu tenho, tem o checklist do dia do casamento e tem o curso como calcular o valor da sua assessoria. Se eu não estiver enganada, no meu Instagram aqui, no meu perfil, né, ali na bio, na biografia, tem um link também que se você clicar vai abrir, tá bom? Se não tiver, eu vou pedir para minha equipe colocar no máximo amanhã lá no link, quando você clicar abrir, vai abrir os treinamentos, tá bom? Que aí você clica lá, é só se inscrever, não custa nem R$100. É um treinamento muito bom, ainda mais com esse valor, tá bom? E aí você vai ter mais de 3 horas de treinamento explicando características de como calcular, tá bom? O valor da assessoria, porque tudo tem a ver com os seus custos. O meu custo é um, o seu custo é outro. Lá eu vou mostrando e você vai colocando o seu custo ali para você poder calcular, tá bom? É isso, Cris. Então, para poder ficar certinho aí. Bom, vamos ver aqui mais. Deixa eu responder uma pergunta de uma noiva. Então, Cris. Então, tá? E você
dá uma olhadinha lá, por favor. Então, uma noiva, Isa Vicentini, minha querida Isa Vicentini, eu a conheço, uma querida amiga, perguntou assim, noivas lindas depois dos 40. Ela só escreveu assim. Bom, ela não fez uma pergunta completa, mas eu imagino que ela queria que eu falasse sobre noivas maduras, noivas lindas depois dos 40. Olha, noiva é noiva. Você pode tudo o que você quiser, desde que você coloque, né, em primeiro lugar aí, além da sua alegria, da sua felicidade, o bem-estar, a segurança e o conforto dos seus convidados. Então, via de regra, as dúvidas são, eu posso fazer uma cerimônia? Eu posso vestir branco? Sim, você pode. Realize o seu sonho. Eu não sei qual é o seu sonho. Se você quer vestir de noiva, por que não? Por que não? Né? Eu sei que o branco tem toda uma tradição, tem um motivo de ser, que ele denota pureza e tudo mais. Então, gente, eu super respeito tradições, mas eu acho que hoje a gente tem aí coisas mais importantes de respeito ao ser humano, à mulher, né, ao indivíduo, que são muito mais importantes a gente estar tendo em mente nesse momento, tá bom? Hoje a maioria dos casais que vão casar, eles já moram juntos, já dividem um apartamento, já dividem uma vida e marcam a cerimônia e usa branco, e qual o problema, né? Eu não vejo problema algum. Eu acho que se você quiser usar branco, use. Se você tiver, mas Patrícia, eu fico, até porque eu tenho mais de 40, então eu pertenço a um grupo que ainda se preocupa, se incomoda mais com isso. Esteja à vontade, fique confortável. Você não quer usar branco? Use um pérola, use um nude, use um tom champanhe, use um verde, use um azul, use um rosa, a cor que você quiser. O importante é que se você está noiva e você quer casar, que você seja muito feliz. Seja muito feliz. Reúna as pessoas que são importantes para você, tá certo? Reúna pessoas queridas. Contrate uma boa assessora para que fique tudo bem, do jeitinho que você quer, seja muito pomposo ou simples. Então, o que for que tenha acontecido, tá bom? O que for que você deseja, que fique da sua maneira, tá bom? Então, vamos lá. Então, é isso, Isa Vicentini. Você pode fazer festa, você pode ter cerimônia, claro, você pode ter cerimônia dentro daquilo que a sua religião permita. Por exemplo, se é católico, é divorciado, não consegue fazer dentro da igreja católica. Você pode fazer uma cerimônia como celebrante, tá bom? E aí você pode fazer do jeitinho que você quiser. E aí, se você quiser vestir de noiva, se você quiser ter padrinho, se você quiser ter pajem dama, você tem direito a ter tudo, tá bom? Você tem direito a ter tudo. Porque casamento é sonho e muitas pessoas, às vezes, nem tiveram oportunidade de, no primeiro casamento, enfim, ou se não é o primeiro, ou se é ainda o primeiro casamento, já é uma pessoa com mais de 40 e é o primeiro casamento, não importa. O que importa é que ela viva o sonho daquilo que ela deseja fazer, ela possa fazer, tá bom? É isso, respondi a Isa. VM Organização. VM Organização fez uma pergunta e eu já vi passando por aqui e me pedindo na enquete, por favor, se der, responda. Ok, vou responder agora, minha Flor. Tá bom? Que a gente está aqui com as enquetes, tá? Depois eu vejo se eu consigo responder as perguntas que estão fazendo agora, tá bom? Porque a gente tem aqui perguntas da enquete que eu fiz semana passada, na quinta ou na sexta-feira da semana passada, e eu tô com várias perguntas aqui para eu responder. A VM Organização me perguntou assim, sobre a alimentação do pessoal que está trabalhando no evento, né, que é o staff, seja fotógrafo, cinegrafista, equipe dela, DJ, banda, enfim, o pessoal que trabalha no evento. Como proceder, quem paga por essa alimentação, se tem que ser os noivos, se cada um paga a sua, porque ela tem tido problemas com o buffet por causa disso. Então, vamos por parte. Pessoal da VM, Organização de Eventos. Primeira coisa, a gente não deve ou não deveria ter problemas com o buffet por causa disso. Isso por quê? Independente da postura do buffet, a gente tem que buscar essas informações antes do evento.
tá certo? Isso é antes do evento, a gente tem que ter essas informações. Por isso, inclusive, que a gente tem as reuniões finais. Claro que esse não é o principal motivo da reunião final. Esse é um dos itens menos importantes, vamos dizer assim. Não é que não seja importante, mas a reunião final, como uma empresa de buffet, envolve tantos detalhes, tanta coisa que a gente vai checar, vai conferir, se tem que aumentar o número de convidados ou não, se tem garçom isso, qual é a quantidade, garçom VIP para noivos ou não, se alguém tem alergia a algum tipo de alimento, garçom para se você tem espumante, se tem uísque, informar que tem, a hora que vai entregar, passar o protocolo do que vai precisar de taças dosadas para brinde na pista ou não, enfim, tem tantos detalhes a serem passados para o buffet, esse é um deles, que a gente vai perguntar se ainda não estamos habituados a trabalhar com aquele buffet. Primeira coisa, antes de ir para qualquer reunião, a gente lê o contrato. E, via de regra, no contrato já menciona isso, tá certo? Então, o buffet, ele costuma se manifestar no contrato, dizendo se ele fornece lanche ou não para as pessoas que estão trabalhando e se isso tem um custo ou não para os noivos. Tá bom? Então, tudo é possível, porque eu sempre falo isso para vocês, que o que rege as relações entre as pessoas é o contrato. É claro que existe lei que vai amparar, mas aquilo que não é definido por lei, por exemplo, está inscrito em alguma lei que o buffet é obrigado? Ai, desculpa, gente, eu vou ter que beber um golinho de água porque minha garganta tá ardendo. Tá coçando um pouquinho. Coisas que acontecem no ao vivo, né? Então, vamos lá. Tem alguma lei que diz que a empresa de buffet é obrigada a fornecer lanche para o staff? Não, não tem lugar nenhum escrito isso. Então, isso é meio que uma prática de determinado mercado. Tem mercados, na maioria dos mercados do Brasil que eu conheço, a empresa de buffet fornece lanche. E aí existem empresas que cobram e empresas que não cobram. E tá tudo bem, tá bom? Se a empresa cobra, via de regra, são os noivos que pagam e isso já está no contrato também de todos os fornecedores. Isso está no seu contrato de assessora, dizendo que caso haja taxa... Desculpa, gente. Minha garganta tá coçando. Deu uma irritação. Caso haja taxa a ser paga devido à alimentação durante o evento cobrada pelo buffet, que a mesma será arcada ou custeada ou suportada pelos noivos ou pelos contratantes, tá bom? E isso tá, via de regra, no contrato de todos os fornecedores que trabalham no evento. Está no contrato do fotógrafo, cinegrafista. Então, você entende que existe uma coisa já toda estabelecida no mercado? Você tem que ver como que o teu mercado funciona. Existem regiões que a maioria dos buffets não cobram. Existem regiões que a maioria dos buffets cobram. Existem regiões que isso é dividido. A minha região mesmo é dividido. Tem buffet que não cobra, tem buffet que cobra. Com o passar do tempo, a gente já sabe quem cobra e quem não cobra. Mas todos eles fornecem. E eu já fiz evento com um buffet que não fornecia, que disse que não fornecia. Aí... todos os nossos contratos estavam escritos que deveria ser custeado pelos noivos, tá certo? Mas aquele buffet não fornecia. Então, o que aconteceu? Nós reunimos, né? Vimos o que era necessário o lanche, providenciamos num local que entregasse lanche para nós, tá horário, vimos quanto custava e passamos para o noivo com antecedência, eles pagaram. E eu fiquei responsável pela gestão disso. Aí um determinado fornecedor disse, não, para mim você não precisa providenciar não. É só os noivos repassar, só me repassar o valor que eu mesmo contrato, eu providencio, tá tudo bem. Então, é uma questão de gerir essa informação. É uma questão de eu saber com antecedência. Contrato de todo mundo está dizendo que são os noivos que vão pagar. Ok, isso tem que estar escrito no meu contrato. Não tem como ninguém assim adivinhar. Isso já está escrito no meu contrato. Do de Patrícia Esteves está escrito que é uma taxa, que é um valor pago pelos noivos. Ponto. Se no contrato do buffet está dizendo que ele diz que fornece e que é cobrado, ponto. Então, os noivos... Aí, você está escrito no contrato. Você está vendo que é cobrado. Você até vai verificar antes do casamento se há alguma pendência financeira ou não, porque, via de regra, o buffet pede isso até para a assessora, ou às vezes eles pedem direto para os noivos.
lista dos fornecedores que vão trabalhar, porque ele já vai cobrar com antecedência aquele valor. Já está pago, no dia vocês têm direito. Então, é só uma questão de alinhar com eles com antecedência qual é o melhor horário, qual é a melhor forma, né? Cada empresa tem uma forma. Tem empresas de buffet, eu já tive colegas aqui do Rio de Janeiro, falam, eu alinho com o buffet, ele vai lá, monta uma espécie de um ponto de massas, não precisa muita coisa. Bota lá um ponto de 2 tipos de massa com 2 molhos e cada fornecedor vai ali na hora que quer lanchar, pega, vai lá no canto, na salinha reservada, na mesa para isso, vai lá e lancha. Outros não, outros buffets montam um jantar para os fornecedores. Então, assim, é uma questão de diálogo. O que não pode acontecer, em hipótese alguma, é aí da onde eu falo que o preparo do profissional para realizar evento é importante. E nisso também se aplica, tá bom? É muito importante estar preparado para realizar evento. O que não pode, em hipótese alguma, é uma assessora ir para um evento que ela não sabe como que funciona o mercado, ela não sabe se no contrato das pessoas o que está escrito, não sabe o que está no contrato do buffet, vai para uma festa e na hora da festa pede uma coisa que não faz o menor sentido, que não conversou, que não combinou, e o buffet vai dizer que não vai fornecer porque ele não fornece lanche, ele não cobrou isso dos noivos. Isso não é item para a gente resolver na festa. Tá bom? Isso é uma coisa, eu vou para uma festa sabendo que o buffet fornece lanche, né? E qual é o melhor momento para eles e que fornece para todo mundo, tá certo? E como que é esse fornecimento? Eu não vou para a festa sem saber isso. Isso não vai ser discutido e nem resolvido na hora do evento. Hora do evento não é hora de resolver isso, tá bom? Há poucos dias mesmo, o último casamento que eu fiz, eu trabalhei com o buffet, que foi a primeira vez que eu trabalhei com eles. Eu nunca tinha trabalhado, né? Nós não tínhamos tido oportunidade de trabalhar ainda. E aí foi exatamente isso que aconteceu. Nós fomos conversando ao longo da organização, foi uma contratação feita pela noiva, porque foi uma assessoria que não foi uma assessoria completa, foi uma assessoria parcial, era uma assessoria final com mais algumas orientações online e tal. Foi uma contratação feita direto pela noiva, eu não conhecia. E aí, a gente, quando deu assim, 2 meses antes, a gente começou a dialogar aquilo que tem, aquilo que não tem, comecei a ler contrato, ela foi tirando dúvidas comigo, eu fui perguntando coisas para ela e tal, resolvemos, chegamos no ponto disso daí de eu perguntar no checklist, antes do casamento, perguntar sobre o lanche, como funciona, eu ver no contrato, o contrato está escrito, não está, não estava muito claro, não, Patrícia, a gente fornece, nós fazemos questão de atender muito bem todos os fornecedores, por nós, olha, não tem problema, se o fotógrafo, cinegrafista quiser durante o evento ir lá na mesa de massa se servir, se quiser servir, olha, ele pode se servir da bandeja dos garçons, para nós não tem problema. Quer dizer, aqui nós não estamos discutindo se o fornecedor deve ou não se servir na bandeja de garçom. Eu estou dizendo a postura do buffet, tá? Dizendo que todo mundo podia ficar à vontade. E, de fato, durante o evento, eu, quando fui ao fotógrafo e ao cinegrafista, ao videomaker, perguntar se era um bom momento para preparar o lanche deles, Patrícia, não sabe. O buffet já veio até nós, trouxe um prato de salgados, um monte de coisa. Eu até perguntei assim, ele falou assim, é comigo mesmo? Eu sou fornecedor, eu estou trabalhando. Atendeu super bem eles, entendeu? Quando eu fui montar o lanche que estavam montando para mim, para minha equipe na sala reservada, já tinham até servido, falou, nós estamos super satisfeitos, nem precisa, já nos serviram, foi maravilhoso. Enfim, um diálogo que eu tive antes, entendeu? Então estava tranquilo e aí serviram a gente super adequadamente. Então, eu não posso, em hipótese alguma, ir para um evento sem saber isso, tá bom? Porque no evento não é lugar nem momento de, você vai colocar lanche? Para quem você vai colocar? Para quantos? Não, eu já sei isso antes, porque se o buffet disser para mim que ele não vai servir lanche, não é que ele vai dizer, vai estar escrito no contrato. Se o contrato dele é omisso, ou seja, o que é um contrato omisso? É um contrato que não deixa clara esta informação. Se o contrato do buffet não deixa clara essa informação, então você entra em contato e pergunta. Se ele disser, não, nós não servimos lanche,
perfeitamente. No meu contrato está escrito que o lanche é de obrigação dos noivos. Então, eu vou entrar em contato com os noivos, isso com muita antecedência. Isso não é no dia do evento, não é um dia antes, né? Porque eu tô com o contrato do buffet no mínimo um mês antes. No mínimo um mês antes, tá? Que é a menor assessoria, como eu já comentei com vocês. Então, no mínimo um mês antes, a gente está com o contrato do buffet, a gente já sabe que ele já entrou em contato, ele não serve lanche. Então, a gente vai falar para os noivos, olha, a prática do mercado, como vocês já sabem, que está escrito em todos os contratos, né? Tá escrito em todos, eles já sabem que o lanche é de responsabilidade deles. Todavia, esse buffet que você contratou, ele não fornece lanche. Então, eu vou reunir com os outros fornecedores, tá? Com fotógrafo, com videomaker, com o pessoal da banda, DJ, enfim, essas pessoas que estão dentro do evento e verificar qual é a melhor maneira, porque às vezes tem uma lanchonete próxima, tem um restaurante próximo, ou as pessoas preferem levar seu lanche, enfim, uma solução será dada para essa situação, tá bom? E aí vai calcular o valor, vai se recolher esse valor, a assessora pode administrar o lanche para todos, ou como pode simplesmente cada um ficar responsável pelo seu lanche, pagar eles, pegar um recibo, isso tudo com antecedência, tá, gente? Conversado com antecedência. Eu não posso chegar para um fornecedor no dia do evento e dizer para ele, olha, esse buffet, ele não oferece lanche, então você tem que providenciar o seu lanche. Vou falar isso para uma pessoa no dia do evento, para ele providenciar lanche 1h da manhã. Tem regiões que não tem lanchonete aberta 1, 2 horas da manhã. Então, isso tudo é com antecedência, né? Porque a nossa profissão é uma profissão de planejamento, de organização, tá bom? No dia, a gente vai executar apenas o controle, tá certo? A coordenação, porque o planejamento ele já foi feito, tá certo? Então, não é hora de resolver esse tipo de coisa, tá bom? VM Organização, espero ter respondido a sua pergunta. Ok? Deixa eu ver o que mais que dá tempo aqui para a gente poder responder. A Josinete Figueiredo me perguntou quantidade de padrinhos de cada lado. Qual é a quantidade? Não existe uma lei, volto a falar, né? Não existe lei que defina isso. Existem igrejas que dizem a quantidade máxima que você pode ter. Tá bom? Então, existem igrejas que vão delimitar. Mais uma vez, como aquilo que eu sempre falo com vocês, vão às igrejas, pergunte, se informe, tá bom? Então, você pode se informar se na igreja existe, por nada, minha querida, existe igreja que define. Se a igreja não define, então a gente vai para aquilo que a etiqueta, o protocolo considera como uma quantidade interessante. Então, entre 2 e 4 casais de padrinhos para cada lado, a gente considera uma quantidade muito legal, muito bacana. 2 casais para cada lado, é muito difícil você ver isso, tá bom? Porque as pessoas hoje gostam de ter mais, mas até 4, vai, um pouquinho de tolerância, 5 casais para cada lado, tá? Mais que isso, gente, começa a ficar muitos padrinhos. As pessoas querem, os noivos querem, eles querem, na maioria das vezes. Qual é o nosso papel? Orientar. Sobretudo, não é momento para isso, não vai dar tempo para isso agora, pode ser um assunto para um outro momento, se isso for relevante para vocês, eu não sei. Às vezes eu acho que uma informação não é relevante e às vezes é. Então, por exemplo, quem deve ser escolhido como padrinhos, qual é a real e verdadeira função de padrinhos, quando a pessoa entende isso, qual é a função do padrinho, quem são as pessoas que deveriam ser chamadas para padrinho, via de regra a quantidade reduz bastante, porque a gente não tem, via de regra, tantas pessoas tão íntimas assim, que são pessoas que os noivos poderiam compartilhar as suas dificuldades, compartilhar momentos de necessidade de aconselhamento, enfim. Então, não deveriam ser tantas pessoas, mas é verdade que os noivos atualmente têm querido fazer com 6, 7, 8, 9, 10, 12 de cada lado. Bom, nós aconselhamos que não faça, explica a importância do casal, dos casais de padrinho, a importância dos próprios casais de padrinho se sentirem prestigiados quando são convidados, porque se ele vai para um casamento e quando chega lá, tem 20, tem 30 casais ao todo, porque tem 10, tem 12, tem 15 casais para cada lado, forma-se uma fila deselegante que
ela nem se sente mais valorizada. Ela quando recebe o convite a priori, ela se sente valorizada, porque alguém especial, dentre tantas pessoas, foi convidada para ser madrinha ou padrinho, enfim. Mas quando chega lá, descobre que tem 20, 30, 40, sei lá, casais. Imagina. Então, são 40 pessoas, 50... Enfim, não fica elegante, não fica adequado, torna a cerimônia longa demais, e a maioria das igrejas até nem tem permitido, tá bom? Pela etiqueta, por uma questão de protocolo, 2 a 4 casais seria lindo, né? De cada lado. 5, ok. Daí para lá, a gente acha um pouco demais. Mas claro que se a noiva fizer isso, a igreja aceitar, a gente organiza. Mas nosso papel é orientar, tá? Já fiz casamento com 40 casais, achei horrível e ficou péssimo. Pois é, não fica elegante, não tem como ficar elegante uma coisa dessa, né? Tudo que é demais não é elegante, tá certo? A coisa menor, a coisa menos volumosa nesse sentido, né? É o que realmente vai fazer toda a diferença, tá bom? Então, essa foi a pergunta aí respondendo a Josineia. Tá bom? Deixa eu ver se dá. Tentar resolver rapidinho, responder a última pergunta da Inaraci, que me perguntou assim, casamento de dia. Não, a Inaraci perguntou assim, o que não se usa mais e o que está mais em evidência nas cerimônias religiosas. Olha, é claro que existem coisas que ficam com o tempo, passa, né? E outras chegam, mas via de regra, isso é muito pessoal. A gente pode falar assim, por exemplo, o arroz na saída da igreja, lançar sobre os noivos, não tem sido usado mais, até porque todas as noivas, apesar de ser uma tradição, todas as igrejas, praticamente todas que eu conheço, proibiram, tá? Essa tradição de jogar arroz sobre os noivos por diversas situações, de sujar a porta de igreja, porque escorrega, no dia seguinte, às vezes, tem uma missa, tem um culto, pessoas idosas, perigoso, tá bom? Então, isso não tem sido usado mais. Uma coisa, dentro das celebrações da Igreja Católica, aquele momento das preces, né, da comunidade, muitas não estão fazendo mais. Eu tenho observado isso, outras fazem, mas isso é regional, tá bom? Então, são tipo de coisas que não estão usando mais. O que está muito em alta, balões, sobretudo os brancos, para serem soltos no final da cerimônia religiosa, sobretudo em casamentos feitos em sítios, chácaras, tá certo? No final da tarde, em que as pessoas colocam assim dezenas de balões para serem soltos, isso está muito em alta, né? Os pets, né? Para quem gosta, quem não gosta, enfim, independente da opinião pessoal, mas a coisa, sobretudo, óbvio, de quem casa fora de igreja, óbvio, né? Em sítios, chácaras, os pets estão muito em alta, serem participantes aí, entrar, às vezes com aliança, presa, enfim, alguma coisa nesse sentido. Os votos espontâneos começaram há um tempo atrás com essa coisa do casamento fora da igreja, casamento em chácaras, em sítios, terem a oportunidade de fazer o voto espontâneo, que às vezes, dependendo da igreja, dependendo da liturgia dentro da igreja, não permite, mas fora da igreja, a maioria dos celebrantes permite, né, fazerem os votos espontâneos. Então está super em alta os noivos desenvolverem aqueles votos lindíssimos, maravilhosos para declararem um para os outros, tá bom? Então, meus amores, mais uma vez, eu quero deixar aqui para vocês, porque a gente não tem controle sobre aqui o encerramento do Instagram, ele pode encerrar a qualquer momento. Eu quero falar para você, se você ainda não me acompanha aqui no Instagram, se é a primeira vez que você está aqui, né? Eu falo para assessores, para cerimonialistas, temas sobre casamento, sobre eventos, sou especializada em casamentos, tenho treinamentos online sobre casamento, então se você não me acompanha ainda, me segue aqui no Instagram, eu tenho meu canal do YouTube, Patrícia Esteves, eu tenho minha fanpage, Patrícia Esteves, Cerimonialistas de Sucesso, para você me seguir, para você me acompanhar, porque a gente sempre tem conteúdo relevante para vocês. Então, toda segunda-feira é dia de live, tá bom? Aqui nesse Instagram, sempre às 20 horas de Brasília, então me segue, tá certo? Aqueles que se interessaram por qualquer treinamento meu,
tanto aqui no meu Instagram tem um link, quanto no meu site, www.cerimonialistasdesucesso.com.br, tem a aba Meus Cursos, tá bom? E lá tem a descrição de conteúdo, certificado, garantia, valores. Por lá mesmo você clica, faz sua inscrição e começa a estudar na hora, porque são online, tá bom? E é isso. Muito, muito, muito obrigada pela sua participação, por você estar aqui. Continue me acompanhando, tá certo? Porque a gente sempre posta aqui informações nos stories, no feed, e a gente sempre está aqui trazendo um conteúdo para você, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia. Esteja sempre me acompanhando para você ter aí acesso a todo o meu conteúdo. Um beijo e boa noite.